Fala galera, tudo bem com vocês? O Tesouro Selic pegou muita gente de surpresa ao registrar rendimento negativo em setembro e parte de outubro de 2020. A grande maioria dos investidores não sabia dessa possibilidade e muitos deles ainda nem entenderam exatamente o que aconteceu. E é exatamente para isso que existe este vídeo. Então, se você pegou aí essa rentabilidade negativa na sua carteira e ficou perdido, ou se não pegou, mas queria entender um pouco melhor o que aconteceu, fica comigo no vídeo até o fim. Você sabia que você pode tornar esse canal cada vez mais relevante? Para isso é muito importante que você deixe aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe, faça comentários, enfim, mostre para o YouTube que esse conteúdo, esse canal e esses meus vídeos são relevantes para você e para sua comunidade. Não esqueça também de dar um pulinho aqui embaixo no comentário que está fixado. Lá você tem diversos links e cupons para você aproveitar e você também ajuda esse canal a crescer utilizando esses links. O Tesouro Selic é um dos principais investimentos que nós, educadores financeiros, recomendamos para compor a sua reserva de emergência. Entre as principais vantagens de deixar a sua reserva lá no Tesouro Selic estão as seguintes. Em primeiro lugar, a segurança, porque você, ao investir no Tesouro direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo e não para bancos, como é o caso de CDBs, por exemplo. Em segundo lugar, a liquidez diária, que te permite sacar o dinheiro e receber em pouco tempo, caso você precise. E, em terceiro lugar, a rentabilidade, que até então era sempre positiva, ou seja, seu dinheiro sempre crescia. Mas espera aí, será que os educadores financeiros estavam enganando vocês? Bom, não é bem por aí. Acontece que pouca gente sabe, mas o Tesouro Selic não rende somente a taxa Selic. Tem também uma taxa prefixada, que até algumas semanas atrás era bem pequenininha, praticamente nem fazia diferença. Aqui na tela agora você está vendo uma tabela com os preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto. A linha que está toda escrita em roxo é justamente aquela da qual a gente está falando aqui nesse vídeo, ou seja, o Tesouro Selic. Repare que na coluna de rentabilidade está indicando Selic mais 0,1880%. E na coluna de preço unitário está indicando R$ 10.641,17. Isso quer dizer que para você comprar uma unidade cheia, uma unidade inteira do Tesouro Selic, você precisa desembolsar aí esses R$ 10.600. E que esse montante vai te render anualmente 100% da taxa Selic, atualmente em 2% ao ano, mais aqueles 0,188%. Ou seja, vai render aí 2,188% ao ano. É claro que você não precisa comprar um título cheio e desembolsar todos esses R$ 10.600. Você pode comprar a partir de 1% do título, ou seja, R$ 106,41, como está na coluna Investimento Mínimo. Mas vamos ao que realmente interessa. Tá vendo essa taxinha de 0,1880% ao ano? Então, ela é justamente a parte prefixada que eu acabei de falar. No início do ano, ela era de somente 0,02% ao ano. Em março, ela subiu já 50%, chegando a um patamar de 0,03% ao ano. E no início de setembro, essa taxa foi crescendo até chegar a uma máxima de 0,37% ao ano, nos dias 7 e 8 de outubro. Esse valor é 18 vezes e meia maior do que aquele do início do ano, de 0,2%, e 12 vezes maior do que os 0,03% registrados a partir de março. Agora parece que as coisas já estão querendo voltar ao normal, tanto é que a taxa já caiu pela metade, chegando ao patamar em que a gente está no dia da gravação desse vídeo, 0,188%. Aqui o pulo do gato para você entender o que houve com a rentabilidade do Tesouro Selic é entender que o preço do título é inversamente proporcional à sua taxa. Ou seja, quando a taxa sobe, o preço cai. E vice-versa. Quando a taxa cai, o preço sobe. Então, como a gente teve um aumento de 18 vezes nessa taxa prefixada, o preço caiu proporcionalmente. E essa queda no preço é justamente o que os investidores do Tesouro Selic sentiram como uma rentabilidade negativa. Por exemplo, no dia 11 de setembro de 2020, o preço unitário do Tesouro Selic era de R$ 10.682 e a taxa era de Selic mais 0,03% ao ano. Já no dia 7 de outubro, quase um mês depois, o preço unitário caiu para R$ 10.540,71, enquanto a taxa subiu para Selic mais 0,37% ao ano. A queda no preço do título foi de 1,3% nesse período de um mês, o que é bastante, principalmente comparado ao investimento que tem uma rentabilidade esperada no ano inteiro de somente 2%. Você pode ver essa relação inversa entre preço e taxa do título nesses dois gráficos que estão na sua tela agora. O primeiro é um gráfico
da taxa em relação ao tempo, contando lá desde o início de 2020. Já o segundo é um gráfico do preço, do mesmo título, obviamente, em relação ao tempo, também nesse mesmo período. E agora eu quero que você repare em 3 coisas. A primeira delas é como o preço do título é crescente quando a taxa se mantém constante. Isso acontece porque o preço do Tesouro Selic é atualizado todos os dias seguindo essa taxa. A segunda coisa que eu quero que você perceba é como o preço do título foi caindo conforme a taxa dele foi aumentando ali a partir de setembro. Quando a taxa voltou a cair, a partir do meio de outubro, mais ou menos, o preço voltou a subir. Aqui eu acho que está bem claro como os dois gráficos são o espelho um do outro, ou seja, como eles são inversamente proporcionais. E a terceira coisa que eu quero que você perceba é que, mesmo com essa queda recente, quando a gente dá um passo atrás e olha o ano de 2020 inteiro, o preço agora ainda está maior do que ele estava lá no início do ano. Ou seja, isso mostra como, num prazo um pouco mais longo, o Tesouro Selic sim continua sendo positivo. Eu já havia comentado sobre esse fenômeno da variação de preço a partir da variação da taxa de um título e de como isso é normal e até esperado em títulos do Tesouro IPCA aqui nesse vídeo. Muita gente usa esse fato para ganhar dinheiro de forma especulativa no Tesouro Direto. Eu mesmo já fiz muito isso. Mas aqui a grande surpresa foi isso ter justamente acontecido no Tesouro Selic, que é o título mais estável do Tesouro Direto. Bom, tudo bem. Acredito que até aqui você já tenha entendido que o aumento da taxa prefixada foi justamente o que causou a rentabilidade negativa do Tesouro Selic. Mas eu ainda estou te devendo uma explicação de por que essa taxa prefixada aumentou tanto. No mercado financeiro existe algo chamado de prêmio. De maneira muito simples, prêmio é a bonificação que o mercado exige para investir em algo. Por exemplo, se a taxa Selic é de 2% ao ano, para valer a pena eu investir em renda variável, eu preciso que a renda variável pague mais do que esses 2% ao ano. Caso contrário, não faz sentido eu colocar o meu dinheiro em algo mais arriscado se eu vou ter uma rentabilidade igual ou até inferior. Do mesmo modo, mesmo para renda fixa, o mercado também exige um prêmio. No Tesouro Selic, esse prêmio é justamente aquela taxinha prefixada que era de 0,03% ao ano e agora está em 0,188% ao ano. O que acontece é que o mercado começou a perceber que o risco Brasil para 2025, que é justamente quando vence esse Tesouro Selic, seria maior e que, portanto, precisaria de uma bonificação, ou seja, um prêmio também maior. Com essa questão toda de pandemia, os governos começaram a gastar mais do que estava previsto. E o medo do mercado é que esse gasto a mais, mesmo quando tudo voltar ao normal, continue num patamar mais elevado. Isso tudo constitui um risco adicional ao que estava inicialmente previsto, o que também exige essa remuneração adicional. Agora, uma coisa que a gente não consegue prever é quando essas taxas voltarão ao normal. Como eu já disse, a taxa prefixada já caiu para metade do valor máximo que ela chegou. Conforme as coisas forem se estabilizando, ela tende a ir caindo mais e mais e o preço voltando ao normal. Mas se isso vai acontecer na semana que vem, mês que vem ou até ano que vem, a gente não sabe. E para você que ficou no vídeo até agora, é um bônus. Afinal, o que fazer? Melhor tirar tudo do Tesouro Selic e colocar em algum outro investimento, como por exemplo um CDB de liquidez diária, ou é melhor deixar por lá mesmo? Bom, na minha opinião, se você não precisa do dinheiro exatamente agora, não tem por que você de repente realizar esse prejuízo sacando o dinheiro lá do Tesouro Selic. É melhor esperar um pouquinho mais e aguardar a normalização da taxa, que deve vir cedo ou tarde. Quem sabe não volta ao normal antes do esperado. Agora, você que ficou comigo no vídeo até o fim, escreva aqui nos comentários o que você achou dessa última dica que eu dei e também me diga se você entendeu, se ficou claro aí o que aconteceu com o Tesouro Selic e se você já se sente mais preparado para caso isso ocorra novamente no futuro. Um abraço e até o próximo vídeo.